e áudio que será encaminhado conforme a ata de ontem ao Ministério Público, ao promotor de justiça. Então, os secretários municipais e servidores e vereadores que saibam que vai ser gravada para anexar junto ao projeto de lei, para que tenha um respaldo e dê a transparência conforme nós conversamos com a sociedade e com todos aí. Então, é um momento ímpar de tirar suas dúvidas. Já nós vamos começar a fazer a apresentação. Boa tarde a todos. Bom, apenas para ressalvar, a gente vai utilizar esse carnê de IPTU até para demonstrar as diferenças de onde é que estava e para onde é que foi, de acordo com a nova planta genérica, e depois nós devolvemos o seu carnê, fique tranquilo. Bom, meu nome é Adriele, eu represento toda a equipe da Tributec, nós somos contratados pelo município para fazer a atualização da planta genérica de valores. Eu sou advogada tributarista, então toda a parte de lançamento e validação dos impostos, né, eu sou responsável lá na empresa. O meu sócio, Gustavo, está terminando de fazer as adequações no computador para a gente poder demonstrar aqui para vocês. Mas, assim, eu gostaria de falar para vocês a importância de ter uma planta genérica, né? Então, toda a base legal de lançamento de tributos, que é uma coisa tão importante, porque ela é a base arrecadatória do município, ela precisa estar estipulada numa lei complementar. Tá? E isso quem traz a definição é a Constituição Federal. Então, essa já é a primeira das dificuldades que nós encontramos aqui, a falta de uma lei complementar que balize toda a planta genérica de valores, que é em cima da planta que nós temos todos os fatores e todos os cálculos, todas as questões técnicas para lançamento desse imposto, Imposto Predial e Territorial Urbano. Depois que é feita toda essa análise técnica, nós reduzimos isso a termo, dentro de um projeto de lei, e transcrevemos, né, todo esse cálculo. Então, o projeto de lei que foi apresentado aqui para a Câmara de Vereadores, ela é um instrumento pelo qual vocês podem verificar se o lançamento do IPTU está correto ou não. Então, pegando os fatores de valor venal, a alíquota, e aplicar os fatores dentro dos cálculos que estão lá dentro daquele projeto de lei, vocês vão chegar no valor que está sendo cobrado no carnê. Tá? Então, quais são os primeiros passos que a empresa toma quando nós somos efetivamente contratados para executar esse serviço? Nós começamos a analisar toda a base legal de lançamento do imposto no município. Nós fazemos uma boa análise de toda a legislação e, principalmente, de como isso está sendo calculado dentro do setor tributário, para ver se aquilo realmente está sendo aplicado. Então, nós fizemos todas essas auditorias, todas essas validações, e nós solicitamos, então, à equipe da Prefeitura que montasse uma comissão para a elaboração da nova planta genérica. Essa comissão foi formada por pessoas da administração e da sociedade civil, principalmente também por pessoas que conheçam o município, por pessoas que tenham trabalho em imobiliária, que conheçam realmente o mercado, como está o valor de mercado dos imóveis. E nós sentamos, então, pela primeira vez para analisar o mapa do município de Sarandi e ver como estava o valor de mercado. Uma vez apurado o valor de mercado por bairro, por área, às vezes dentro de um mesmo bairro nós temos uma realidade diferente. Então, todas as peculiaridades do valor de mercado foram apuradas. Nós fizemos atas dessas reuniões, né, todo esse material está disponível para que vocês tenham acesso, de como esses valores foram apurados, de como a gente alcançou. Então, a partir do momento em que nós fizemos um pente fino na cidade com o valor de mercado, nós passamos, então, para a análise do impacto no cálculo do IPTU. Tá? Então, como esse processo foi feito do valor real de mercado para o que foi no projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara, é isso que vocês precisam entender bem. Por que não se utilizou, por exemplo, 100% do valor de mercado na composição da nova planta genérica?
nós teríamos um salto gigantesco no valor de IPTU. Então, principalmente, nós precisamos ter agora bastante seriedade na hora de verificar essa adaptação para que a população não tenha realmente um efeito muito drástico nessa correção. Mas uma coisa é certa, a área central estava muito desvalorizada em vista de bairros que são mais afastados. Então, uma profunda correção precisa ser feita para que a gente possa alcançar a justiça fiscal. Bom, sobre esse cálculo, então eu vou pedir para que o Gustavo venha e explane para vocês a parte técnica de como é que foi composto esse cálculo. E eu permaneço à disposição, então, para tirar as dúvidas jurídicas que surgirem. Boa tarde. Como a doutora Adriele comentou, né, meu nome é Gustavo Arguelho, sou um dos responsáveis pela empresa também. Bom, dentro desse processo de reavaliação da cidade, a nossa equipe, juntamente com a equipe de engenheiros e a comissão que foi montada, nós fazemos uma reavaliação da cidade, independente do que existe, né? Porque o IPTU ele é calculado utilizando dois fatores de cálculo, das construções e dos terrenos, né? Então, esse mapa aqui foi o que nós coletamos de informação dentro do município. Então, essa é o mapa de zoneamento fiscal de todo o município, né? Esse mapa ele contém toda a setoração com valores de mercado e valores dos terrenos. Então, cada cor ali ele representa uma faixa de valor. Cada faixa de valor, como está sendo mostrado ali no slide, eu tenho os valores de mercado para cada setor. Aqui em Sarandi, nós temos, nos sistemas, aí comparando ao sistema, né? Muda lá, Dani, fazendo favor. Hoje, no sistema tributário, o valor do metro quadrado são calculados em cima de 25 zonas. Né? Então, por exemplo, um terreno de 400 metros, ele utiliza esse valor de metro quadrado. Então, eu tenho zonas fiscais dentro do município de Sarandi, que o valor venal do imóvel é calculado a R$4. Né? Para vocês terem uma noção, hoje o município de Sarandi tem 48.300 cadastros, ou seja, imóveis registrados dentro do sistema tributário. Desse total, a maioria dos imóveis estão encaixados dentro da zona 5, zona 3, 4 e 5. Para vocês terem uma noção, são 109 cadastros que estão na zona mais alta. Quer dizer, então existem, dentro do centro, nem o centro está dentro da zona mais alta de precificação da PGV atual. Né? Então, o centro não é calculado a R$ 72,68. Dentro desse processo de reavaliação de todos os setores do município, identificou-se que o valor do metro quadrado da região central é por volta de R$ 4.000, o metro quadrado. Então, ou seja, um imóvel, quando ele é vendido ali da região central, a média de metro quadrado ali é de R$ 4.000. Né? Então, o centro ele provavelmente está encaixado na zona 4, R$ 44,00 o valor de mercado. Então, existe uma discrepância muito alta entre o que é aplicado para fins de cálculo de IPTU e o que é praticado em mercado. Como que esse ajuste é pretendido pelo Executivo? Né? Só para vocês terem uma noção de dimensão de valores, hoje o município de Sarandi tem 48.250 imóveis registrados no sistema tributário. Lança por voltas de R$ 7 milhões de IPTU. Né? O município de Nova Esperança possui 12 mil imóveis e ele lança R$ 9 milhões de IPTU.
Então, existe uma discrepância muito alta entre esses municípios. Ah, Gustavo, mas você comparou um município com 1/4 do porte do município de Sarandi. Um outro exemplo de um município que possui uma proporção desse mesmo tamanho é o município de Cornélio Procópio. Eles lançam por aproximadamente por volta de 29 a 30 milhões de reais de IPTU. E eles têm 45 mil imóveis. Então, só para vocês entenderem a dimensão a dimensão de desvalorização. Hoje, a planta genérica de valores de Sarandi ela é subavaliada. Né? Tanto é que é um motivo de notificação e recomendação administrativa do Ministério Público. Né? Por esse motivo, foi desenvolvido esse trabalho. Bom, então eu tenho 35 setores. Hoje eu tenho aqui essa faixa de 25 setores ali. Então, foi criado esse mapeamento de valorização fiscal. Né? Ok, mas nós não podemos pegar um imóvel que hoje é calculado a R$50 o metro quadrado e puxar para R$4.000. O impacto seria gigantesco. Então, existe uma proporcionalidade que é feito para isso ser aplicado e ser ajustado. Eu não posso ter um impacto de 100.000%, 4.000% no IPTU dos contribuintes. Né? Eu acho que essa é a maior preocupação do legislativo. O impacto que isso vai ocasionar juntamente com os munícipes. Bom, dentro desse processo, é feita uma proporcionalidade. Eu não posso aplicar 100% do valor de mercado para fins de cálculo do valor venal. Então, qualquer imóvel que ele tiver valorização acima de 100%, né, ele está contra as normas constitucionais. Então, você está subavaliando esse imóvel. Para que isso não aconteça, dentro desse processo, nós sugerimos, como existe uma discrepância muito alta, que fosse aplicado 17,5% no primeiro biênio. Né? Então, eu vou tirar de R$52, de R$4.000 eu vou aplicar 17,5%, que vai dar R$700 para a região central. Né? Ah, mas Gustavo, ainda vai ser muito alto esse processo, porque eu vou aplicar R$700 e está sendo aplicado a 10% hoje. Então, veja, até o mínimo possível aplicado dentro dessa planta genérica vai gerar um impacto muito alto. Então, dentro desse trabalho foi desenvolvido os ajustes nas alíquotas. Né? Hoje, o município ele aplica uma alíquota de, se não me engano, era 2% sobre o valor... 3% do territorial, né, para imóveis não edificados, e 2%, né, 1,5% para imóveis edificados. Dentro desse reajuste, nós ponderamos a alíquota mínima para predial, ela ficaria em 0,5%. Então, ela também vai ser reduzida de 1,5% para 0,5%, né, no caso do predial, e de 3% para 1,5%, né, se não me engano, 1 para 1%. Nesse caso, para 1. Então, vai haver esse ajuste para que eu contrabalanceie esse impacto, para que a população não tenha um impacto muito alto dentro desses imóveis. Obviamente, o que vai acontecer dentro desse processo? As zonas mais valorizadas, elas vão ter um impacto maior. Então, região central, nada mais justo que eles paguem mais, porque é a zona mais valorizada. O intuito é que seja feito o processo de justiça fiscal. Hoje eu não tenho o processo de justiça fiscal dentro da planta genérica existente. Por quê? A maioria dos imóveis não estão classificados nos maiores valores. Eu tenho somente, dos 48 mil imóveis, eu tenho somente 109 que estão sendo aplicados ao valor mais elevado. Isso quer dizer, o centro não está dentro desse processo. Né? Esses 109 cadastros provavelmente podem até ser do centro, a gente não chegou a fazer essa avaliação. Mas eu tenho a maioria aplicado na primeira e na segunda zona. Então, eu tenho ali aplicado naquelas 5 zonas ali. Então, zona 3, R$45, zona 4, R$44,66 e zona 5, R$28. A maioria está enquadrado dentro dessa faixa. Bom, dentro desse processo, a gente também reavaliou, esse é o fator territorial. Né? Nós avaliamos também a parte das edificações. Então, hoje, pelo Sinduscon, que é o Sindicato da Construção Civil do Estado do Paraná, uma edificação popular, para ela ser construída, o valor dela por metro quadrado é por volta de R$1.400, uma construção popular.
dentro da tabela do Sinduscom, né? Para vocês terem uma noção, deixa eu só pegar aqui os fatores. Pega isso. Essa mesmo. Ó, hoje o município ele tem... Só puxa. Tá por isso. Tira do... Deixa eu fazer aqui. Sim. Aqui lá o pessoal não tá vendo, entendeu? Maximiza aqui. Isso. Tá cortando. Tá cortando lá. Uhum. Bom, aqui só para demonstrar para vocês então. Essa primeira coluna de valor é o que é utilizado hoje no município para fins de cálculo da construção, né? Então hoje o município ele não tem nenhuma classificação de se é residencial, se é comercial, se é igreja, se é industrial. Hoje é calculado para todo mundo, independente da categoria, um único valor, né? E são, conforme a pontuação, que é a classificação, cada imóvel ele recebe uma classificação dentro do seu boletim de informação cadastral. Certo? Então, gera uma pontuação que gera uma classificação. Então, hoje, o município tem aquelas faixas de valores. R$ 5,11, R$ 5,11, R$ 6,68. São, se eu não me engano, 30 categorias hoje utilizadas dentro do cadastro, né? Para não fazer também, como eu disse, nós não podemos puxar o valor da construção de R$ 5,00 para R$ 1.400 o metro quadrado. Né, para uma edificação nova. Não posso. Por mais que ela seja nova, eu não posso usar essa classificação. Então, foi feito também um estudo para que fosse feita uma projeção de aplicação disso. Eu preciso ajustar esses valores. Então, uma casa de 100 metros quadrados, ela valeria provavelmente o valor venal dela R$ 50. Né? Não tem casa que vale R$ 50 em 100 metros quadrados. Então, dentro desse processo, nós subdividimos os valores em comercial, residencial, industrial, conforme. Abaixo nós temos a referência do Sinduscom, tá? Para essas categorias. Na mesma tabela. Puxa, na mesma tabela. Então aqui ó, eu tenho a referência do valor de mercado para essas construções. Então R1N é uma residência classificada em R1N, residência normal. Né? O valor de mercado dela para construir ela nova custa R$ 1.864,19 pelo Sindicato da Construção Civil. Né? CAL, que seria uma classificação para imóveis comerciais, R$ 1.720,73. GI, que é galpões industriais, R$ 816,98. Então, esse foi o valor base utilizado, ou seja, o máximo. Né? Dentro desse processo, eu tenho uma coluna aqui, que até está ali chanfrada. Dentro do processo aqui do município de Sarandi, quanto maior a pontuação, melhor é esse imóvel. Então, foi utilizado uma ponderação para que nós pudéssemos melhorar essa valorização. Então, o maior valor por metro quadrado hoje é R$ 91,52. Aqui nós utilizamos uma projeção de até de 1% a 14%. Então, nós vamos utilizar do valor de mercado para o comercial, aliás, para o construído, no máximo 14%. Então, vai sair de 91 para 260,99. Né? Então, falando de impacto, o menor impacto que vai existir é 14%, pelo que a gente avaliou. Né? Então, vai ter imóveis que vão ter, sim, uma valorização, porque está subavaliado, extremamente subavaliado. Dentro desse processo, vai haver esse reenquadramento.
Os bairros mais carentes, que são os bairros mais afastados da região central, automaticamente eles são menos avaliados, eles são menos valorizados. Dentro desse processo, eles não vão ter um impacto tão grande. Então a gente avaliou que vai ter um impacto, por exemplo, de 14, 20, 50%. Mas aí nós estamos falando de um valor que ele sai de R$40 para R$70, por exemplo. Né? Então, a ideia é não ter um impacto significativo dentro do lançamento de IPTU. Né? Então, veja, nós temos hoje 48 mil imóveis que nós lançamos 7 milhões. Né? Eu preciso melhorar esse lançamento, fazer uma atualização dentro desse processo. Né? Então, eu vou mostrar para vocês alguns bairros que nós temos aqui simulado para poder mostrar o impacto do que foi feito em 2018, ou seja, o que foi lançado, para o que vai com a aprovação dessa planta genérica de valores. E aí a gente pode pegar alguns cadastros que vocês têm, a gente pode simular aqui na hora para que vocês possam verificar. Pergunta aquele senhor lá, quais são os bairros que a gente simulou? A gente mostrou. Aquele de camiseta roxa. Você lembra qual que é o nome daquele bairro? Universal. Tinha um bairro que a gente fez ele todo, eu não me lembro o nome dele. Sim, mas... Qual que era? Lindo Universal, tinha outros. Bom Pastor, eu acho que foi esse que eu fiz. É esse mesmo. É esse? É. Esse que eu fiz.
Lembra que a gente fez Bom, pessoal, desculpem um pouquinho para até achar a simulação ali. Bom, aqui, esse é o bairro Bom Pastor, né? Então, só para vocês verem, são todos os cadastros do bairro Bom Pastor, certo? Então, ali, residencial Bom Pastor, tem as ruas, bairro, quadra e lote. Quais são os valores que ele era calculado, o valor do metro quadrado? Então, ali eu tenho as áreas. Tá? Ó, os imóveis ali na Bom Pastor eu tenho calculados a R$ 8,91, R$ 7,99, é o valor do metro quadrado. Então ali foi dividido em algumas zonas, tem umas zonas mais valorizadas e outras menos valorizadas. Né? Aplicando esse percentual de 17,5% sobre os terrenos, eu tenho ali... O maior valor é de R$ 38,50 por metro quadrado. Isso vai gerar, ali eu tenho os fatores de cálculo, que são puxados do cadastro, mas qual que é o valor do valor venal? O valor venal em 2018, eu tenho cadastros a R$ 2.200, né? R$ 2.200, R$ 900 reais, é o cálculo do valor venal desses imóveis. Tá? Em 2018, ó. Né? Então, acima disso, era calculado 2% para imóveis edificados e 1,5% para imóveis edificados e 3% sobre imóveis não edificados. Bom, aplicando essa nova planta genérica, vai para quanto? Né? Então, o valor venal de 2019 ali, o valor venal de 2019, eu tenho... vai sair, por exemplo, aqueles dois primeiros cadastros de 1.015 para 4.388. Né? Um imóvel lá vale muito mais do que isso. Né? Então, eu tenho imóveis conforme a construção, a área de construção, ele vai variar um pouco. R$ 4.000, R$ 7.000, R$ 4.300, R$ 9.000. Né? Qual que é o valor hoje dentro desse bairro? Então... Como o rapaz da tributação me disse, desculpe o seu nome mesmo, o Israel falou, os imóveis ali giram em torno de R$ 50 mil. Então, a ideia eu não posso tirar de R$ 900 para R$ 50 mil o valor desse imóvel. Né? Mas tem que haver uma preponderância. Eu também não posso aplicar um alto percentual. A ideia é nós fazermos essa atualização gradativa, porque o município faz muito tempo que não efetua essa atualização desses imóveis. Né? Então... Falando de IPTU, tá? Ali eu tenho a coluna do valor, o valor do IPTU. Ó, então, em 2018, aqueles dois cadastros ali pagaram R$ 75. Em 2019, aplicando essa nova planta genérica de valores, com essa fatoração, vai para 95. Né? Então, eu tenho essa variação, 103, 104, ali varia cada um, de R$ 60 para 86, 148 para
188, 94 para 122, eu tenho essa variação nesse bairro. A maioria dos bairros, ele vai ter essa variação, tá? Uns variam para mais, outros para menos, por causa da construção, a categoria dessa construção. Tá? Mas a ideia é, eu não posso tirar, por exemplo, de R$ 55,00 para 300. Né? O impacto disso dentro da sociedade, provavelmente deve ser uma comunidade, não uma comunidade muito rica, o impacto seria muito grande. Então, a ideia é fazer uma projeção, desde que seja dentro da conformidade. Né? Eu não posso tirar um IPTU de R$ 40,00 para 400, 300, ou até mesmo que seja 100. Então, eu tenho essa variação. 76 para R$ 100. Então, eu tenho a variação de 40%, mas nós estamos falando de R$ 93,00 para 130, 77 para 94. Né? Eu vou mostrar, esse é um bairro, um dos bairros que a gente simulou. Um dos bairros que a gente também simulou, que aí é um bairro um pouco diferenciado, é o Eco Garden. Né? O Eco Garden está sendo calculado hoje a R$ 8,91. O valor do metro quadrado dentro do Eco Garden é R$ 400,00 o valor de mercado. Né? O imóvel lá vale por volta de 200 mil, 200, varia um pouco, mas ele vai valer por volta disso. Né? Então, eu vou mostrar para vocês esse bairro, o Eco Garden. Tá? Tanto é que esse bairro é um bairro que a gente avaliou. Ele tem uma situação diferenciada, né? É um bairro que está dentro do território do município de Sarandi, mas ele não pertence a Sarandi, basicamente. Né? A população toda que mora ali é tudo de Maringá. Bom, os imóveis dentro... Puxa, é o valor venal, você está puxando só da edificação. Valor venal da edificação. Né? Valor venal, lá no final, as duas últimas colunas, que é o valor realmente final. Então, eu tenho imóveis no Eco Garden que hoje são calculados a R$ 25.000 o IPTU. Né? Então, esses imóveis, nós fizemos todos esses ajustes, ele vai para 151, 160. Esse aqui provavelmente são imóveis construídos, por isso que ele tem um valor maior. Tá? O terreno desses imóveis, eles vão ficar dentro da média, que eu tenho ali o valor venal territorial, que é a primeira coluna ali, R$ 43.000, 39 mil. Então, esses imóveis, o terreno estão sendo avaliado dentro dessa planta genérica, dentro desses valores. Como vocês podem observar, o impacto também está sendo percentualmente dentro desse mesmo limite, né? 40%, 50%. Né? Então, 378, hoje uma pessoa que tem um terreno vazio dentro do Eco Garden paga por volta de R$ 160,00 de IPTU. Né? Então, esses imóveis vazios, eles vão ter um impacto maior, porque a alíquota é maior. Né? E o Estatuto das Cidades, a lei federal, ela define que o imóvel vazio ele tem que ser tributado diferenciadamente. Por quê? Para evitar especulação, para fazer com que o contribuinte ache, né, essa opção de manter o imóvel vazio menos vantajosa, então que ele possa fazer esse processo de edificação, de parcelamento de solo. Né? Então, aqui o Eco Garden é uma outra realidade de mercado, uma outra realidade social. Né? Então, o impacto dele é proporcionalmente. Detalhe, eu não posso aplicar para bairro A, B ou C uma alíquota diferenciada. Né? E eu não pratico o princípio da igualdade. Então, por isso que a alíquota ela é padrão para todo mundo. Né? O que vai diferenciar os valores de um bairro para outro é essa setorização econômica, essa setorização de valor. Né? Então, quando eu vou vender um terreno no Eco Garden é um determinado valor, no Bom Pastor é outro. Né? Então, eu não posso aplicar o mesmo fator de cálculo, R$ 400,00 no Eco Garden, R$ 400,00 dentro do Bom Pastor. Por quê? Bom Pastor, o valor de mercado dele é menor. Então, esse estudo que foi feito para levantar cada setor, cada zona fiscal. Né? Hoje tem 25 zonas fiscais e passou para 35 zonas. Então, tinha zonas que estavam classificadas no valor menor, né? E passou para uma determinada zona com a valorização maior, porque o valor de mercado dela é diferenciado.
Tá? Um outro bairro que a gente... R$160. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é um terreno vazio. Tem outro tabela aqui. Procura o EcoGuard aqui. Procura o EcoGuard. Isso mesmo. Acho que ele está simulando. Isso. Puxa lá. Ó, nessa listagem aqui eu tenho todos os imóveis não edificados, tá? Está até separado. Então eu tenho, aqui é só imóveis não edificados. Então ele gira em torno de 160, 180, varia do tamanho do imóvel ali, né? Então o valor venal desse terreno hoje, dentro da planta genérica hoje calculado, ela gira em torno de 5 mil, 6 mil, 8 mil reais, tá? Aí ela vai para... ali no caso, em média 43, 48, 65, né? Então dentro desse processo ele vai sair de 166 para 435, tá? Os imóveis não edificados, tá? Isso. Terreno vazio. Dani, muda para outra planilha lá. O IPTU, na verdade, né? Ó, aqui são imóveis construídos, tá? São imóveis construídos, ó. 2018, por exemplo, como ele é construído, a construção tem um valor maior. Então, ele pagou 421, vai pagar 602. 443, 560. 423, 604. Você vê que a variação no edificado ela é bem menor do que o do territorial. Ali, no caso, em média, ó, 25, 22, 17, 43, 48. Isso varia muito por causa do tipo e padrão da construção, como ela é classificada dentro do cadastro. Mas vai girar em torno daquilo ali, ó. 40, tem alguns casos maiores, outros menores. Vai, por causa do tipo da edificação. Porque as construções elas são diferentes. Então, quando você joga isso... Oi? Não, o valor... É que assim, cada imóvel, ele vai ter um valor venal diferente. Tá? Sem você ter... Ó, por exemplo, no caso do terreno... Oi? Isso já acontece. Ó, por exemplo, se eu pegar o valor venal de 2018 ali, eu tenho valores diferentes, ó, 38, 26, porque, por exemplo, eu posso ter uma casa do lado de 100 metros e a outra do lado de 200. Então, aí eu vou ter essa proporção. O que é padrão? É aplicado o fator do terreno. Então, por exemplo, lá é R$400 o metro quadrado para todos os terrenos. Né? Então vai ser aplicado 17,5% para territorial. Então ele vai para 70. Ele era calculado a 8,91. Todo mundo vai usar esse fator como base. R$70 o valor para territorial. Né? O valor da edificação vai variar conforme a classificação. Então eu tenho, conforme a pontuação dessa construção, ele vai ser mais alto ou vai ser mais baixo. Então, varia muito de cada imóvel para cada imóvel. Então, numa mesma zona fiscal, eu vou ter uma casa, por exemplo, que vai valer 50 mil e posso ter a do lado valendo 100. Né? Mas os fatores aplicados para cada uma delas são iguais. Tá? Então, por exemplo, o Bom Pastor, eu tenho a média de R$230 o metro quadrado, o valor de mercado.
o Eco Garden é 400, né? Então foi aplicado 17,5% desses dois fatores, mas já é diferente essa classificação de zona, né? Então, dependendo, por exemplo, no Bom Pastor eu posso ter um imóvel virado para uma avenida. Esse imóvel da avenida vale mais do que o do outro lado da quadra de trás, porque ele já está dentro do bairro. Então foi esse estudo que gerou esse mapa com 35 zonas fiscais. Tá? Então aí eu tenho o valor de mercado, põe lá no projeto de lei as zonas fiscais. Ó, por exemplo aqui. Então eu tenho 35 zonas, né? Cada zona está representada dentro do mapa, ela tem que ir dentro do mapa. Então, por exemplo, qualquer contribuinte, ele vai conseguir pegar esse mapa, localizar o imóvel dele e saber que ali está sendo cobrado, qual é o valor que está sendo cobrado como padrão no cálculo de IPTU. Bom, ó, a zona 1, provavelmente, eu não me recordo onde vai ser a zona mais em conta. O valor é R$50 o metro quadrado. Essa zona vai ser aplicado R$ 8,75 para o cálculo do IPTU em 2019. Zona 2, né, R$100, vai ser aplicado 17,50 para fins de cálculo. E aí ela vai conforme a valorização. Quanto mais alto, ou seja, quanto mais valorizado o imóvel, o setor dele vai aumentando, né? Região central, por exemplo, isso tudo foi levado em consideração... A região mais cara é a central dele. É a central, isso. A central, por exemplo, eu tenho o valor de mercado, R$4.000 para eu vender um imóvel. Então, nós temos exemplos de TBI feito no município de imóveis que valem 5, 6 milhões de reais na região central. Né? Isso foi, a gente pegou essa documentação e analisou. Então, só que assim, hoje não é aplicado nem 10% desse valor, né? Então eu tenho ali, a ideia é nós aplicarmos R$700 o valor de mercado, do valor de mercado, que dá 17,5%. Todas as zonas fiscais vão ser aplicadas 17,5%, tá? Todas as zonas fiscais, desde a mais barata à mais cara. Bom, como é que eu vou diminuir esse impacto dentro do IPTU desse contribuinte? Reduzimos a alíquota, porque eu também não posso manter a alíquota vigente hoje. Hoje a alíquota é alta, né? Em relação aos municípios, em volta ela é alta, porque o valor venal é muito baixo. Então, você equaliza. Você tem que fazer essa equalização dentro da lei e na aplicação de cálculo. Abre o centro. Deixa eu só abrir. Abre aí, fazendo favor, a Avenida Londrina, se não me engano. Sarandi Sede, ela está classificada no cadastro como Sarandi Sede. Ó, no caso, a região central, Avenida Londrina, né? Ó, eu tenho imóveis no centro, por exemplo. Puxa, Dani, pode puxar. Então, eu tenho imóveis no centro, por exemplo, que ele está no valor de R$35.000, o imóvel. Hoje, o valor venal desse imóvel. Né? Esse imóvel, por exemplo, com a classificação inteira, ele vai para R$200 mil, o valor de mercado. Provavelmente é um imóvel que vale acima de milhões de reais, pelo que a gente pegou vários exemplos ali. Né? Então, por exemplo, teve um imóvel que a gente avaliou que ele valia R$6 milhões. Na planta genérica atual, que está vigente, ele foi calculado a R$50 mil o valor do IPTU dele. Né? Só que ele vale R$1,5 milhão, se eu não me engano. Aí ele foi para 200 mil. Né? Ele saiu de 50 para 200. Então ali eu tenho esse impacto na região central, 88, 128. Então, por exemplo, eu tenho esse imóvel, aquele imóvel de R$48 mil ali, ele sai de R$6 mil para 48. Ele pagava R$101, vai para 220, nesse caso. Né? Eu tenho outro caso ali, que sai de R$37 mil, vai para 226. Ele pagava 564, vai para 1.134. Tá? A região central deu 100%. Na maioria... E o resultado final na questão do imposto. Isso, na maioria das vezes sim. Na região central. Tá? Os bairros menores, mais afastados, a média ali vai ficar em volta de 20% a 30%. Tá?
Então, isso foi... Por quê? Por que a região central ele deu esse impacto? Porque é a região mais valorizada. E ela estava extremamente subavaliada. Né? Então, pelo princípio da igualdade, eu tenho que manter esse padrão para todo mundo. Então, vai ter bairros, por exemplo, tem bairros distantes. Vou te citar um exemplo. O que eu mostrei, o Eco Garden é um bairro distante da região central. Pagava o mesmo valor de IPTU da região central. É justo? Não. Né? Essa é a questão de manter, fazer esse ajuste. Porque eu tenho imóveis no centro que estão pagando a mesma coisa de IPTU dos imóveis, até os imóveis mais valorizados da região distante do centro. Né? Se eu não me engano, a última... o decreto que institui a planta genérica de valores do município ele é de 1983. Então, nós não achamos nenhuma lei posterior a isso desse estudo. O que nós sabemos é que foi feito um estudo parecido desse em 2010, né? Foi o último estudo que foi feito, tá? É que assim, não foi feito esse processo é o recadastramento imobiliário, né? Então não foi feita não foi feita a medição das casas, tá? Esse é o primeiro ponto. Foi feito um estudo de valor de mercado dos imóveis. Isso, foi feito em cima. Tudo isso aqui, não há mudança do cadastro de um ano para o outro. Então estou comparando o que foi feito em 2018 vai ser feito em 2019. Tá? Exceto, por exemplo, vai ter um caso que o contribuinte ele tinha um lote de 300 metros, aí esse ano ele subdividiu, ficou 2 lotes de 150. Vai ter um outro caso, por exemplo, que o terreno era vazio, aí ele construiu. Isso, mas isso não foi feito um estudo, que é o geoprocessamento de tudo. Não, foi feito um estudo especificamente para atualizar a planta genérica de valores. Então, o contribuinte, o carnezinho, a mesma metragem que ele tinha, vai ser calculado sobre essa mesma metragem, tá? Levando em consideração o que está no cadastro. Então, por exemplo, eu posso ter casos que ele está como residencial dentro do cadastro do município e esse cadastro ele passou para comercial, né? E isso não é levado em consideração, isso não foi corrigido, digamos assim, né? Então, ele foi calculado em 2018 como residencial, vai ser calculado em 2019 como residencial. Até no centro é diferente. Apesar do valor de mercado lá, o nível social de lá é bem diferente até do centro aqui. É que você tem que levar em consideração vários pontos, né? Então, por exemplo, isso a gente levou em consideração um bairro com um nível social totalmente diferenciado, né? Mas nós temos situações de outros bairros que é calculado de forma parecida, né? Então, assim, isso tem que ser corrigido. Né? Então, eu não posso ter o centro que, tecnicamente, é a região mais valorizada. Por quê? Porque ela vai ter todos os serviços públicos, ela vai ser praticamente toda asfaltada. Né? Então, eu tenho esses serviços públicos. Toda a região comercial. Então, a tendência é a região central ela ser mais valorizada do que um bairro, por exemplo, Bom Pastor. Isso é evidente. Né? Mas, assim, a região central, não é ela toda. Eu tenho algumas avenidas, né, que, assim, eu tenho a Avenida Londrina, por exemplo, é uma avenida classificada de alto comércio. Deixa eu só verificar se foi feita a simulação dessas ruas, porque a gente não fez de toda a cidade. Nós pegamos alguns bairros e fizemos a simulação até para poder fazer a apresentação para vocês. Tá? Todo mundo até
arrecadação acima, Marialva é uma realidade diferente. O IPTU aqui do centro, uma avenida pagar 300, 400 reais por prédio, sai um milhão, porque esse investimento vai para a saúde, vai para a saúde. Agora, falta de responsabilidade, quem deixou chegar nesse ponto, ele tem que pagar a conta tudo agora. Por que não é aprovado? Porque se fosse corrigido de pouco, o impacto hoje não era esse. A gente não passava por essa situação. Porque daí quem olha, a gente vê como vilão. Mas daí, a gente vê que vai ser terceiro ano que vem. Não, eu fui ontem, eu não vi na reunião ontem, fui no Londrina, justamente Londrina, outra situação, mas justamente com o advogado tributarista, já aproveitei, na verdade eu ele tem um loteamento aqui, 77. Aí eu já falei sobre situação, mas você dá nenhuma para vocês isso, Não, isso também acho que não. O que me pesa mais. Mas eu não estou nem pensando nisso. Eu penso, por exemplo, e o ano que vem, esse ano já deve ter terceiro. E o ano que vem, arrecadação? Ele é construído, né? foi construído. Você falou que é o primeiro ano. 9275.
Esqueci o nome dele, o Israel. Esse é o cadastro, os três cadastros que você me pediu. Então, em 2018, são 3 unidades, na verdade, né? São 3 cadastros lá. Para o primeiro cadastro, eu tenho R$ 273,01, vai para R$ 339,92. Aí eu tenho o segundo cadastro, que de 111 vai para 164, e o terceiro cadastro, que deve ser uma unidade pequena, de 36 para 51,72. Então ali eu tenho uma variação, né? Provavelmente pela classificação do imóvel e tal. Então 25, 47, 44. Sim. Tá? Tá, então... Não, você sabe a rua, o bairro, o quadro, a gente consegue achar. Eu não achei nada da rua Guaiapó. Guiapó. Tenta... Daquele carnê? Peraí. Deixa eu achar do outro... Cadê aquele carnê? Pega aí, Cauê. Bem isso. Isso ia ajudar bastante. Deixa eu ver se eu acho. Nunca achei o cadastro dele. Não, ela queria... Daquele móvel ali que deixa o carro. Esse móvel aqui? Então, esse móvel aqui, eu vi pelo preço do bairro, foi menos entre o cadastro. Não, ele tá com um predial aqui, mas eu não tô achando os fatores dele. Deixa eu dar uma olhadinha. Quer pesquisar? Qual que é o outro? Não, aí não é guia pó. É guia pó, não vai a pó. Ah. Não, G. UI. Aí é quadro 17.
lote... Você lembra o número do seu lote? Não? Não, mas assim, não precisa procurar, não. Depois a gente vê. Mas vocês fizeram alguma... Ó, a área do terreno aqui, 700 metros? Mais ou menos? Eu 500 e pouco. A gente tem de 250 Não, a mas deixa eu 700. falar o valor aqui no centro, que é mais ou menos. Ah, vai mudar também. Qual que é o valor ali? Aí o valor é... Aí o valor é 350. Edificado. É. Já para 2019. Geralmente tem um predinho ali que você falou na esquina, né? Na esquina. Deve ser esse caso aí, tá? Na esquina é o prédio do Volpato, prefeito. Uhum. Assim, ó. Eu tenho esse cadastro que é o maior, vai para 1.139. Aí eu tenho outro que vai para 750 e outro 614. A gente fez a conta Depende dela, deu da 900, né? Mas deixa, depois eu pego certinho, eu teste lá com ele. Pede por número, a gente simula, dá para simular. Tá bom, pra gente ter uma noção. Sim. Olha, ele tem uma área construída lá de 131 metros, área construída total, e é um lote de 700 metros, por isso que ele tem um valor maior. Então o lote dele não é pequeno, é um lote grande. Não, vai ser pra. Depois eu pego certinho. Isso, passa pra gente pra ver. Esse daí é que ele fica lá no lotes de chácaras. Então é um loteamento grande que fizeram umas subdivisões lá qualquer e fizeram esses lotes aí menores. Não tem logradouro direito. Aham. Pra você ter uma ideia, eu nem achei a quadra 300 no mapa deles. Tá 285, A, B, C, D. Aqueles canais que eles atribuem qualquer quadra, que nem existe lá. Olha Jacoba Jardim, lotes e chácaras. Então é esse caso. Aí vamos falar sobre isso. Como é que é o... Ô Cido, eu não consegui localizar ali dentro da lista que a gente tem esse cadastro. Não consegui, deve ter... Mas, ó, dentro da região, ó, mas aí eu peguei a quadra, ó, eu peguei a quadra, essa quadra aí, nessa relação que a gente tem aqui não tem isso aí.
Tá? Então a gente pegou a mesma quadra e o mesmo bairro. Então a quadra 300, ó, essa quadra 300 no cadastro, ela está na rua, ó, o bairro Chácaras e Lotes, que é o mesmo que está aí, mas não sei porque esse lote ele não existe dentro da nossa relação aqui. Tá? Mas ó, se você depois eu pego esse cadastro com ele e dá para a gente simultaneamente verificar por que não veio para a lista. Mas ó, essa região ali, dessa mesma quadra, às vezes... Essa região é da onde? Ó, deixa eu mostrar aqui essa região, tá? Dentro dessa quadra. Eu não sei se é a mesma localidade, que às vezes pode ter algum erro de cadastro. Ó, essa região, eu calculei ela toda ali. O valor venal, ó, em 2018, média de 12, 10, 12, 22, tem um cadastro maior ali. Em 2019, ele vai para a média de 40, 38, 75, que é o maior. Está girando na média de 12, 16, 11% essa região. Tá? Dentro dessa quadra ali. Tá? Então, pagou 198, vai pagar 214. Tá? Essa região. Eu acredito que não, se é na Avenida Maringá, não deve ser essa região aqui, né? Deixa eu pegar aqui, ver. Tenta achar a Avenida Maringá. Jardim Paulista. Sabe qual é a quadra? Puxa. Puxa. Que aí vai ter os cadastros. Puxa. 21. O dele é 20. Ó, Avenida Maringá, no Jardim Paulista, né? Puxa lá, Dani. Ó, então eu tenho... Pode puxar, Dani. Então ali eu tenho o valor venal, né? O valor venal é aquela coluninha que está selecionada. Sai de 2.000 para 8.000, 15.000 para 55, vai variar ali, ó, em torno de 22, 14, vai variar por volta disso. Então 134 para 164, 98 para 120, 70 para 86, né? Então 54 para 66, 25 para 30, então varia muito da composição do cadastro. Oi? Jardim Paulista. Isso. Eu tenho um cadastro nessa situação, né? Gira em torno ó, eu tenho cadastros que, por exemplo, aquele maior lá de cima sai de 77 para 111, né? Então, nesse caso, está dando uma variação de 44. Provavelmente ele tem uma construção maior, alguma coisa. Aumentou a casa, alguma coisa assim. Mas ó, ele está girando em torno de 22, 14, tem um caso ou outro que vai variar. Mas a média das localidades menos valorizadas vai ser isso daí. Tá? Não vai variar muito, assim, o impacto não vai ser muito grande. Jardim? Você quiser chamar. Jardim?
R$10. Pega aí, Rua dos Jardim Cravos. Verão? Pega Jardim Na manhã? Verão, Rua dos Cravos. Não. Pega a Rua dos Cravos que você te cabelo. R$300 é o valor cheio, É o valor cheio, 55% disso. Vai lá. Aí concorre lá com o dinheiro? Vamos pegar aqui. Tem alguma tomada que eu possa estar usando aí? Rua das Adálias? R$56, Gustavo, lá. Deixa eu mostrar esse caso aqui. Simular alguns cadastros só. Vai vendo esse outro. Ó, o jardim que vocês pediram para nós ali, Jardim Verão na Rua dos Cravos, tá? Ó, não simulei outros que a gente não tinha simulado, mas 76 para 110, 102 para 153, 77 para 130, então 76 para 110, uma média de 40, 50% nessa localidade, tá? O valor dele, puxa para o... terreno vazio. Ó, essa área ali, puxa para o valor do metro quadrado. Ó, ele era calculado a R$ 8,91 o territorial. Então ele vai para R$ 52,50 nesse caso. Então, assim, vai variar, né? Vai ficar nessa variação, não vai mudar muito disso. Por aí. Os bairros mais afastados, os bairros mais, digamos assim, mais comuns, eles vão girar em torno disso. Não vai ter um impacto tão grande. A gente tomou esse cuidado para chegar a uma aritmética que fosse dessa maneira, para que a gente não tenha um impacto muito significativo, mas que a gente possa fazer uma atualização geral, tá? Então, obviamente, setores mais valorizados, onde for encontrada uma valorização, vai ter digamos assim, um aumento maior por causa da sua valorização, né? Então, é essa correção. Hoje, digamos assim, está todo mundo igual, né? Então, é meio que padrão. Então, foi corrigida essa discrepância de setores. Deixa eu verificar aqui. Novo centro. Sim. Do? Novo centro.
Pessoal, Jardim Novo Centro ali, então, ó, realmente ele é mais valorizado, né? Então, o valor hoje que ele é cobrado hoje no territorial, ele é cobrado a R$ 15,94. Ele vai para R$ 73,50, né? Isso. O resultado final lá do valor venal, ele também vai ficar dentro da mesma proporção. O valor venal, puxa. Então, ó, valor venal 2018, né? Por volta de 6 mil, 7 mil, 8 mil. Então, o valor venal daí, o valor venal, puxa total, puxa até o final. Isso. Olha lá, o valor venal 2018, 10, 16, 15, 9, 13, 15, ele vai para 42, 63. O IPTU, no primeiro caso ali de 164 para 213. No segundo, isso. No segundo, de 253 para 303. Dá uma média de 24%, 25%, 28%. Tá? Por volta disso. Tá? Só quero salientar uma coisa aqui nesse caso. Aqui a gente só está calculando o IPTU. Dentro do cadastro dele vai mais as taxas de coleta. E isso não está sendo simulado aqui, está sendo simulado só o IPTU. Então, às vezes, o carnezinho dele é maior, tá? Sem as taxas, tá? Então, você tem, dentro do carnê, se você pegar, ele tem o valor total do carnê e você tem as taxas, né? Aí você tem que pegar só o imposto predial. É só isso que a gente está mexendo dentro desse processo, tá? Bom, pessoal, era isso que a gente queria demonstrar para vocês. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu não tenho, cara, não tenho. Marialva, o que eu conheço de realidade, Mandaguari, ele tem por volta de... Marialva e Mandaguari tem a mesma proporção, eles vão ter por volta de 18 a 20 mil unidades, 20 mil cadastros, digamos assim, no cadastro. Mandaguari, a última vez que eu vi que eles estavam lançando, era por volta de 7, 8 milhões, eles lançam a mesma coisa de vocês, Marialva eu posso levantar. Marialva, eu posso levantar que a gente tem acesso, consegue verificar. Hoje em Sarandi são 48.280 cadastros que a gente levantou. Um caso que a gente avaliou bem, assim, que é de domínio da gente, é o município de Nova Esperança, né? Nova Esperança tem 12 mil cadastros. Quem efetuou a atualização da planta genérica deles lá, o ano passado, foi a nossa equipe. Eles, antes da atualização, eles lançavam por volta de 6 milhões de IPTU, com 12 mil cadastros. Então, passou de 12, esse ano, com o primeiro ajuste, foi para 8 milhões e meio, aí lá também foi feito progressivo, né? A ideia aqui é fazer bienal, porque aqui é muito discrepante mesmo. Então, lá a gente fez em 4 exercícios, né? Então, o primeiro ano foi 8 milhões e meio, o segundo ano, se eu não me engano, vai para 10 milhões, que é o ano de 2019. Em 2020 vai para, se eu não me engano, 12. Então, a projeção é crescer 2 milhões, incrementar 2 milhões por exercício, tá? Então, aqui, para você ter uma noção, qual era o potencial? Digamos assim, o município não está arrecadando muito, mas está arrecadando uma coisa que seria comum, digamos assim. Seria o município lançar por volta de 25 a 30 milhões, que é o que nós avaliamos com municípios do mesmo porte. Tá? Então, por exemplo, o município de vocês é do porte do município de Paranavaí, por exemplo. Paranavaí tem um lançamento próximo disso também. E eles fizeram o ajuste dele tem uns 4, 5 anos também. Então, o município está bem subavaliado o lançamento de IPTU, né? Então, por isso a ideia é fazer progressivo, né? Tirar e manter sempre esse processo de atualização. Mas Marialva e Mandaguari, eles estão no mesmo porte. Vai lançar ali por volta de 7, 8 milhões, por volta disso, tá? Mas eu posso levantar essa informação, se você quiser, a informação correta, qual é o valor certinho.
Tá? Aí eu coloco Sarandi, eu posso pegar Nova Esperança, quantidade de unidades, Nova Esperança, Mandaguari, Marialva e Sarandi para vocês terem uma noção. O outro exemplo, que é um município que a gente também atua, é o município de Paissandu. Lá a gente fez a planta genérica e está fazendo o geoprocessamento da cidade. Lá eles têm o mesmo porte de Nova Esperança, 12, estão com 12, vai acabar com 18 mil unidades. Eles lançaram esse ano 6 milhões e 400 mil. Né? Então você vê, o mesmo porte de vocês. Então se você pegar essa potencialidade, o município de Sarandi deveria lançar 4 vezes mais. Né? Então, assim, aí o município de Paissandu não está com a planta genérica atualizada, levando em consideração o que ele já tem lá. Né? Então, atualizando, a ideia é que ele chegue próximo ao município de Nova Esperança também, pela quantidade de unidades. Então, lançar ali por volta de 8, 9 milhões de reais, tá, de IPTU. Isso. Nós não chegamos a finalizar essa projeção, mas é possível sim. Tá? Com base nesse estudo, a gente pode daí simular, fazer o processo de simulação. Porque a gente, para poder fazer a entrega do projeto, tudo no tempo hábil que o município solicitou, a gente não chegou a jogar no sistema. Então a gente pegou do sistema, pegou toda a faturação de cálculo, porque assim, já aconteceu casos de estudo que nós elaboramos, que você pega a legislação do município é uma coisa e o que está no sistema tributário é outra. Né? Então, a nossa equipe toma esse cuidado de pegar o sistema, o que o município está calculando lá no sistema? Está calculando dessa maneira. Teve municípios, por exemplo, que a gente fez esse estudo e chegou e percebeu que o município não precisava fazer a planta genérica. Bastava o município aplicar a que estava vigente. Só aplicando a que estava vigente ele já teve um impacto, porque o que estava na lei aprovada não era aplicado no sistema. Então nós tomamos esse cuidado para pegar, né, hoje o município tem 25 setores, vai para 35 setores. Então, quer dizer, existiam 10 setores aí separados. Né? Aí agora o processo é pegar toda essa faturação e jogar no sistema para daí rodar um cálculo definitivo. Tá? Dá para ser feito sim essa projeção do biênio de cada biênio, dá para ser feito. Tá? Não, o IPTU, a planta genérica de valores, é o único tributo que ele tem o IPTU e o IPVA, eles são os únicos tributos que eles têm a exceção na Constituição. Tá? Ele tem que respeitar o princípio da anterioridade. Então, se a lei for aprovada a partir de 1º de janeiro, ela só pode ser aplicada no próximo exercício. Mas ela pode ser aprovada até 31 de dezembro e ela pode ser aplicada a partir do 1º de janeiro. Então, diferentemente, se você tivesse uma alteração de alíquota no ISS, por exemplo, a lei do ISS deve respeitar o princípio da 90ª. No caso do IPTU, a forma desse tributo, a constituição dele, ele é um tributo de lançamento por ofício. E é anual, então ele não respeita esse princípio da 90ª, mas tem que respeitar o princípio da anterioridade. E tem que ser por lei complementar, não pode ser por lei ordinária, né? Pelo mandamento da Constituição. Bom, então, pessoal, quero agradecer a atenção de todos aí, né, a nossa equipe está à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Se vocês precisarem tirar mais dúvidas, querem simular cadastros, podem entrar em contato com o Ismael ali e pedir para ele agendar. A gente vem aqui novamente, traz esses cadastros para vocês, simulados, para vocês terem uma noção. Tá? Bom, como que é o nome? Então, gente, obrigado.